Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento de reconstrução, mas as projeções para abrir a temporada 2025 não são nada animadoras, pelo menos na visão do comentarista Paulo Nunes. Após a derrota para o Ceará por 2-1, em um confronto válido pela Série A, ele foi enfático ao afirmar que tanto o Gigante da Colina quanto o Vozão devem brigar por posições intermediárias ou até mesmo próximas à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para Nunes, os 2 times estão longe de figurar entre os candidatos ao título ou mesmo as primeiras colocações da tabela, desafiando a confiança demonstrada pelo presidente vascaíno Pedrinho. Pedrinho havia declarado anteriormente que o elenco montado para 2025 está entre os 8 melhores do país, com potencial para disputar uma vaga na Libertadores ou, no mínimo, permanecer entre os 10 primeiros colocados. No entanto, Paulo Nunes discorda veementemente dessa avaliação. Em suas palavras, o Vasco deve terminar o campeonato entre o 12º e 13º lugar, destacando a falta de qualidade técnica e criatividade como principais entraves para uma campanha mais ambiciosa. O comentarista ainda ressaltou que o time é extremamente dependente de jogadas aéreas e da presença de Vegetti no ataque, o que pode se tornar um problema quando o adversário neutraliza essas características. A crítica de Nunes vai além dos números. Ele apontou a pobreza de ideias do Vasco no momento de criar jogadas ofensivas, especialmente quando enfrenta equipes bem organizadas defensivamente. A ausência de alternativas táticas foi evidenciada no duelo contra o Ceará, onde o time pouco ameaçou, após ser anulado na bola parada. Essa fragilidade estratégica preocupa, principalmente em um campeonato tão competitivo quanto o Brasileirão, onde os adversários costumam explorar qualquer falha para garantir vantagens. Além disso, a análise de Nunes levanta questões importantes sobre o planejamento do clube. Apesar das contratações feitas nos últimos meses, o Vasco ainda carece de peças qualificadas em setores cruciais, como meio-campo e criação. A diretoria apostou em nomes experientes, mas o desempenho coletivo ainda não reflete a qualidade esperada. Isso gera dúvidas sobre a capacidade do time de manter uma regularidade ao longo de uma competição extensa como o Brasileirão. Por outro lado, vale lembrar que o futebol é imprevisível e o Vasco já provou em outras ocasiões que pode superar projeções pessimistas com garra e determinação. A torcida cruz-maltina, conhecida por sua paixão e lealdade, tem o poder de empurrar o time em momentos decisivos, especialmente em jogos no Maracanã ou São Januário. Se o técnico Fábio Carille conseguir ajustar o esquema tático e explorar melhor o elenco disponível, o Gigante da Colina pode surpreender nas rodadas finais. Enquanto discutimos a análise de Paulo Nunes e seu impacto na expectativa para o desempenho do Vasco no Brasileirão, outra questão importante merece nossa atenção. Jair, volante experiente do Vasco, está sendo especulado como possível reforço do Atlético Mineiro. Será que o jogador pode deixar o clube ainda nesta temporada? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa situação envolvendo um dos nomes mais experientes do elenco. O volante Jair, peça importante no elenco do Vasco da Gama, está no centro de especulações envolvendo uma possível saída para o Atlético Mineiro. Nos últimos dias, surgiram rumores sobre o interesse do Galo em repatriar o jogador, que já defendeu o clube mineiro entre 2018 e 2019, sob o comando do técnico Cuca, atualmente no comando do Atlético. O treinador é conhecido por valorizar jogadores com características de marcação e liderança, qualidades que Jair demonstrou ao longo de sua carreira. No entanto, até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada, conforme confirmado pelo empresário do atleta, Vinícius Prates.
Prtes foi claro ao afirmar que Jair tem contrato com o Vasco até o fim de 2025 e que o foco do jogador é ajudar o clube nesta temporada. Apesar disso, ele admitiu que diversos clubes têm feito sondagens informais sobre a situação do volante. Quando questionado especificamente sobre o interesse do Atlético Mineiro, o empresário optou por não comentar, deixando espaço para especulações. Essa postura reforça a possibilidade de que o Galo esteja monitorando o jogador, aguardando o momento certo para formalizar uma oferta. O cenário atual levanta preocupações no Vasco, especialmente porque as conversas para a renovação de Jair não avançaram neste primeiro semestre. Diferentemente de outros jogadores como Vegetti, Léo Jardim e Ryan, que tiveram seus vínculos estendidos, o volante ainda não recebeu uma proposta satisfatória da diretoria. O principal entrave parece ser o alto salário do jogador, considerado desproporcional ao rendimento apresentado nos últimos meses. Desde que retornou de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, em outubro de 2024, Jair perdeu espaço no time titular, sendo superado por Hugo Moura como primeiro volante no esquema preferido de Fábio Carille. Apesar disso, Jair ainda acumula minutos importantes em campo. Em 2025, ele é o 10º jogador com mais minutos disputados no Vasco, totalizando 697 minutos até aqui. Sua experiência e capacidade de leitura de jogo continuam sendo atributos valiosos, especialmente em partidas contra times mais qualificados ou em momentos de pressão. A possível saída do jogador seria um duro golpe para o elenco, que já enfrenta dificuldades em setores como o meio-campo. Além disso, perder Jair de graça em 2026 seria um revés financeiro significativo para o clube, que busca equilibrar suas contas após anos de dificuldades. A diretoria vascaína terá um desafio pela frente: decidir se mantém o jogador até o fim do contrato ou busca negociá-lo agora para evitar uma saída gratuita. Caso opte pela segunda alternativa, será fundamental reinvestir os recursos em reforços que possam suprir a lacuna deixada por Jair. Independentemente do desfecho, essa situação reflete a necessidade de um planejamento mais eficiente no gerenciamento do elenco, especialmente em relação a renovações e contratações. Enquanto discutimos o futuro de Jair e os impactos que sua possível saída pode ter no Vasco, outra questão importante merece nossa atenção. Vegetti busca marcar seu primeiro gol contra o Flamengo na temporada, alimentando esperanças de quebrar o tabu diante do maior rival. Será que o Pirata pode superar esse desafio e liderar o gigante da colina rumo à vitória no Clássico? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa expectativa. Pablo Vegetti vive sua melhor fase com a camisa do Vasco, mas há uma marca que ainda insiste em escapar ao atacante argentino: o primeiro gol contra o Flamengo em 2025. Apesar de ser o artilheiro absoluto da equipe e líder das tabelas de goleadores no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o Pirata ainda não conseguiu balançar as redes diante do maior rival nesta temporada. O próximo duelo entre Vasco e Flamengo, marcado para este sábado, de 19, no Maracanã, pode ser a oportunidade perfeita para Vegetti superar esse obstáculo e reforçar ainda mais sua importância no elenco cruz-maltino. Os números de Vegetti em 2025 são impressionantes. Em apenas 18 jogos disputados, o atacante já anotou 14 gols, mantendo uma média de quase um tento por partida. No entanto, quando o assunto é enfrentar o rubro-negro, os resultados têm sido frustrantes. Nos 3 confrontos realizados até aqui pelo Campeonato Carioca, o Vasco foi derrotado em todas as ocasiões e Vegetti, apesar de atuar em todos os jogos, não conseguiu deixar sua marca. Essa ausência de gols contra o Flamengo chama a atenção, especialmente porque o argentino tem sido letal contra praticamente todos os outros adversários. A dependência do Vasco em Vegetti é evidente. Desde sua chegada ao clube, o atacante acumula 47 gols, consolidando-se como uma das principais armas ofensivas do time. Sua presença no ataque é sinônimo de perigo constante,
seja através de jogadas aéreas, finalizações precisas ou movimentação inteligente dentro da área. No entanto, o fato de ele ainda não ter marcado contra o Flamengo levanta questionamentos sobre possíveis ajustes táticos ou até mesmo questões psicológicas. Será que o peso do clássico e a pressão de enfrentar o maior rival podem estar influenciando o desempenho do jogador? Além disso, o histórico recente dos confrontos entre Vasco e Flamengo torna o desafio ainda mais complexo. O rubro-negro tem demonstrado superioridade técnica e organização defensiva, dificultando as chances de gols do Gigante da Colina. Para Vegetti, quebrar esse tabu não seria apenas uma questão pessoal, mas também uma forma de devolver confiança à torcida vascaína e injetar ânimo em um time que busca reconstruir sua identidade. Um gol do Pirata no clássico poderia mudar completamente o panorama do jogo, transformando a pressão em motivação para buscar a vitória. Outro ponto importante é o impacto emocional que um gol contra o Flamengo teria para Vegetti e para o Vasco. Além de reforçar sua condição de ídolo em formação, o argentino estaria se aproximando rapidamente de sua melhor marca anual. Com 14 gols em 2025, ele está a apenas 9 tentos de igualar os 23 gols marcados em 2024, o que seria um feito extraordinário, considerando que estamos apenas no 4º mês do ano. Esse ritmo coloca Vegetti como um dos candidatos ao posto de artilheiro em todas as competições que o Vasco disputa. Por fim, vale destacar que o futebol é imprevisível e cheio de simbolismos. Quebrar o jejum contra o Flamengo seria mais do que um gol para Vegetti, seria uma mensagem de superação e resiliência para o Vasco. O clássico deste sábado promete ser um momento decisivo para o atacante, que tem tudo para entrar para a história como aquele que liderou o Gigante da Colina em um dos momentos mais aguardados da temporada. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso Gigante da Colina? Será que Paulo Nunes está certo ao projetar uma posição modesta para o Vasco no Brasileirão? Ou acredita que o time pode surpreender e superar as expectativas? Na sua visão, quais são os principais ajustes que o clube precisa fazer para se tornar mais competitivo na temporada? Além disso, o que você pensa sobre as sondagens por Jair? Acha que o Vasco deve renovar com o volante, mesmo com o alto salário? Ou é melhor negociá-lo agora, para evitar uma saída de graça em 2026? Como vê o impacto dessa possível saída no elenco e no desempenho do time no meio-campo? Sobre Vegetti? Na sua opinião, o Pirata vai finalmente marcar seu primeiro gol contra o Flamengo no clássico deste sábado? Acredita que esse gol pode ser decisivo para o Vasco vencer o rubro-negro e quebrar o jejum histórico? Como vê o papel de Vegetti como líder e principal artilheiro do time nesta temporada? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera desses próximos jogos e como vê o futuro do Vasco em 2025. Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo, respondendo às perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.